Pronto. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Sobre a equação do momento linear, também chamada da equação da quantidade do movimento, né? No caso da conservação. Nas aulas passadas, né? Na terça e na quinta-feira, a gente falou sobre a equação da conservação da massa. Hoje a gente vai falar sobre a equação da conservação do momento linear. Vamos seguir no nosso cronograma. A gente começa hoje esse conteúdo. Na aula da quinta-feira, a gente fala de energia, né? Daqui a gente vai pular para escoamento incompressível, onde a gente vai falar da equação de Bernoulli, pressão estática, pressão de estagnação, né? Que ela é oriunda da equação da conservação de energia. E, por último, falaremos da análise diferencial. Só lembrando ainda as nossas datas, eu vou liberar ainda essa semana já esse questionário, tá? Que vai valer 10% no multiprova. Na semana que vem eu já libero o relatório, o roteiro da prática de simulação, que vai ser usando também um PEF, e nossa prova vai ser realizada no dia 16/12. Gente, está na porta já, praticamente. Essa unidade ela vai passar bem rápido, e no dia 16 a gente vai fazer a nossa prova, certo? Vou fazer uma revisão, tá? Anteriormente, do nosso assunto anterior. Eita, toda hora tá saindo aqui o Meet. A gente foi falando do teorema de transporte de Reynolds, aplicando essas leis ao teorema de transporte de Reynolds para chegar na nossa equação da conservação. Fizemos isso para massa, hoje vamos fazer para um momento linear. Então, a gente vai ver essa propriedade, né? Vamos estudar essa propriedade hoje, que é o momento linear, como ela varia ao longo do tempo no sistema, que vai ser igual ao acúmulo, né? A quantidade total da propriedade contida dentro desse volume de controle, essa variação ao longo do tempo, mais o fluxo. Lembrando dessas três regiões, região 1, 2 e 3, né, quando o fluido ele se desloca, então a gente vai ter a região no volume de controle aqui, que não contém mais essa propriedade, né, a região 2, que é a que faz parte tanto do volume de controle quanto do sistema, e a nossa região 3, que já não faz, ela está fora dessa região pontilhada, já não mais faz parte do volume de controle, apenas do sistema. Lembrando que a gente vai seguir precisando analisar o elemento de área, o sentido da velocidade, para analisar se esse sinal vai ser positivo, né, nas entradas ou positivo nas saídas e negativo nas entradas. E fizemos isso, né, para a equação da conservação da massa. Nada se perde, nada se cria, né, tudo aí se transforma, se desloca. Então, vimos que, de acordo com essa equação da continuidade, a lei da conservação da massa, a gente não tem variação de massa ao longo do sistema, né? E se a gente não tem, a gente vai ter aqui o acúmulo mais os fluxos igual a zero, né? Essa é a equação da continuidade. Aí vocês podem perguntar, professora, mas hoje a gente vai falar da equação, né, da conservação do momento linear, quando a gente usa um, quando a gente usa outro. Então, lembrem, se a gente quer obter fluxo volumétrico, fluxo mássico, fluxo em peso, trabalhar com velocidade, a gente tem que aplicar essa nossa equação da continuidade, né, que diz que a vazão, né, esses fluxos de entrada e de saída, eles têm que ser iguais. Lembrando que muitas vezes a gente trabalha com um volume de controle fixo, né, esse volume de controle ele não vai variar, então, muitas das vezes, a gente tem um regime permanente, onde não há variação ao longo do tempo da integral no volume de controle, massa e no volume infinitesimal. Então, só para a gente reforçar o que a gente fez nas aulas passadas, onde encontramos, né, a nossa aí, equação da conservação da massa, a equação da continuidade. E hoje vamos fazer para a equação da quantidade de movimento, né, ou do momento linear também. Lembrando que o momento linear é o produto da massa, né, com o vetor aqui velocidade, e se a gente está falando, quer encontrar a taxa de variação desse momento linear, a gente vai fazer aqui uma regra de cadeia, então eu tenho momento linear igual a massa, a gente vai fazer dv dt,
mais V dm dt. Então, a gente tem que essa taxa de variação do momento linear de uma partícula vai ser a massa vezes isso daqui é a aceleração, né, que é a velocidade, né, a variação da velocidade pelo tempo, mais a velocidade dm dt. No slide anterior, para a conservação da massa, a gente falou que não existe variação da massa ao longo do tempo. Né? A gente não tem... ela é nula, essa massa não vai variar ao longo do tempo no sistema, ela vai ali se deslocar de um ponto para o outro. Então, essa taxa de variação do momento linear, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. dv dt é a aceleração. Então, a gente tem massa vezes aceleração, é a força. É uma força aí resultante desse momento linear ao longo do tempo. Tranquilo até aí? Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Tranquilo, professor. Ouvindo bem. Beleza. E aí, o que vamos fazer vai ser analisar esse momento linear ao longo do sistema, né, que numa análise lagrangiana, a gente tem a integral no sistema de V, né, essa nossa propriedade aqui, momento linear, é V vezes massa, velocidade vezes massa, um infinitesimal de massa. Lembrando que a massa específica é massa por volume. Então, se a gente isola aqui esse infinitesimal de massa, a gente vai ter a massa vezes o volume, né? Vezes a velocidade. Boa noite, Natanael. E é a partir daqui que a gente vai aplicar esse conceito no teorema de transporte de Reynolds para encontrar a nossa equação da conservação do momento linear. Essa lei nos diz, né, ela vem de acordo com a segunda lei de Newton, que esse momento linear total do sistema ele vai ser conservado se a força total externa que age sobre o sistema for nula. Então, a gente vai partir da segunda lei de Newton, aplicar no nosso teorema de transporte de Reynolds para encontrar essa equação. Para essa situação, o volume de controle ele é coincidente com o sistema. Por isso que a gente diz, né, que a gente está considerando um volume de controle inercial. Ou essas coordenadas elas vão estar em repouso ou se movimentando aí em velocidade constante. Esse somatório das forças do sistema, já que eles são coincidentes, sistema e volume de controle, vai ser igual ao somatório dessas forças no volume de controle. E a gente vai aplicar isso ao teorema de transporte de Reynolds. Lembrando que a gente pode ter, né, mais de um tipo de força, e por isso que a gente vai tratar de somatório dessas forças no volume de controle. Esse é o nosso teorema, né, nosso TTR. A propriedade que a gente vai analisar hoje é o momento linear. Né? Lembrando que o momento linear é velocidade vezes a massa, e a gente vai fazer aqui a nossa propriedade N, vai ser o momento linear dividido pela massa. Lembrando que toda propriedade aí, né, intensiva vai ser a propriedade em análise dividindo pela massa. Ou seja, a velocidade vezes massa por massa resulta na velocidade. Então, o nosso vetor aqui, velocidade. Esse já é quase a nossa equação final. Né? Quase porque essa variação do momento linear, a taxa de variação, ela vai ser aqui o somatório de todas as forças. E não vai existir apenas uma força atuando, né, quando o fluido escoa. A gente pode ter, vou falar da força gravitacional, vou falar da força causada aí por tensões, né, normais ou tangenciais, as forças também de reação quando o fluido escoa ali sobre uma estrutura, uma junção, um joelho, uma bifurcação. Então, isso vai ser
igual a essa variação no volume de controle mais os nossos fluxos. Só lembrando que aqui a gente tem um produto escalar, VDA, né? Representa aqui o nosso fluxo, que depende ali daquela análise dos sinais de entrada e saída. E aqui a gente tem o nosso vetor velocidade. E ele vai precisar ser analisado, gente, a depender do eixo. Quando a gente estava falando de equação da continuidade, né, não importava a direção vertical, horizontal do escoamento, se ele estava inclinado ou não, a gente estava tratando ali de fluxo, né? Fluxo volumétrico em peso ou máximo. Aqui sim vai nos importar se a gente vai ter algum tipo de angulação, né? Mudança da direção do escoamento. Então, por isso que é bem importante a gente ficar atento aqui a essa direção desse vetor velocidade. Então, a gente tem força, e a gente vai tratar do somatório dessas forças, que é a taxa de variação temporal da quantidade de movimento, igual à taxa de variação do momento linear no volume de controle, mais os fluxos através da superfície de controle. Professora? Ou, A senhora pode explicar, que eu estava vendo, eu vi o vídeo só pela metade, né, que não deu tempo, mas a senhora pode explicar o que seria a propriedade extensiva e intensiva, é isso? sim, O que sim. é cada um, você pode explicar? Ó, a A gente senhora tem falou, eu não saquei. Sim. A gente tem a propriedade, né, intensiva. Às vezes eu espero que eu não esteja confundindo os nomes. Mas a gente tem a propriedade intensiva, que é aquela que independe do tamanho do sistema. Quando a gente fala de temperatura, ela independe do tamanho do sistema. Né? A gente está falando dessa propriedade aqui, ela é independente do tamanho do sistema. Né? Essa propriedade, ela depende do tamanho do sistema. Por isso que a gente divide pela massa. Então, quando a gente fala de energia específica, quando a gente fala de massa específica, são propriedades que vai depender do tamanho do sistema. Massa específica, massa por volume, né? A gente tem entalpia específica, todas elas vão depender do tamanho do sistema. Né? Quando a gente faz essa análise no volume de controle, a gente trabalha com essa propriedade dependente do volume, do tamanho do sistema, que nesse caso aqui a gente está tratando aqui a dependência em função da massa. Tranquilo, Rafael? Ok, professor, obrigado. E aí, como eu disse, existe mais de uma força, né? Todas essas forças que agem sobre esse sistema, né? Naquela região ali onde a gente vai delimitar no volume de controle, que para esse caso eles são coincidentes, a gente vai trabalhar com a força de campo, né? Gravitacional. Só lembrando, eu falei que a gente vai trabalhar nos 3 eixos, X, Y e Z. Então, lembre que essa força de campo, ela só atuará se estivermos analisando o eixo Y, né? Que é o eixo aí do nosso vetor gravidade. A gente vai ter as forças de superfície, de pressão. A gente pode ter também uma força de reação. A gente vai fazer alguns exemplos hoje com força de reação. Só lembrando que esse sinal aqui, fazendo a observação sobre esse sinal negativo, é para assegurar que as forças vão atuar sobre a superfície de controle, sobre o volume de controle, né? Vai atuar do volume de controle para a superfície de controle. Por isso que a gente trabalha sempre analisando o elemento de área para fora, mas a pressão vai atuar sobre o volume de controle. A gente vai fazer alguns exemplos e eu vou sempre estar destacando qual é o sentido da pressão, qual é o sentido da velocidade do elemento de área. E isso é que vai determinar os nossos sinais, vai determinar o nosso valor final, porque geralmente quando a gente aplica, né, essa equação é para encontrar a força, para encontrar a pressão atuante ali naquele sistema. E vocês vão ver que a gente já vai juntar, já vai começar a usar as duas equações, a equação da continuidade junto com a equação da conservação do momento linear para um volume inercial. Vou pegar desses 2 tipos aqui de força, né, que são as forças de superfície e a força de campo, e vou substituir aqui, né, pois a gente estava falando de somatório das forças. Vou também aqui fazer com a canetinha, e a gente pode também ter a força de reação. Eu não vou colocar o eixo ainda, né, que pode ser uma atração ou uma compressão, né, que o fluido
exerce ali sobre aquela superfície, resultando aí nessa força de reação. Então, aqui a gente trata da força de superfície, a força de campo, mas não podemos esquecer da nossa força de reação também, que ela é bastante utilizada. Então, todas essas forças aqui, atuantes sobre aí, o volume de controle, vai ser igual a essa taxa de variação, mais os fluxos da quantidade de movimento através da superfície de controle. Lembrando novamente que a gente está falando aqui do vetor velocidade, aqui de um produto escalar. Se a gente vai analisar eixos, né, separadamente, temos que lembrar também de usar as componentes correspondentes para cada eixo. Então, a velocidade que a gente tinha aqui, né, era um V, estava um V aqui, o vetor velocidade, a gente vai usar para o eixo X, né, o U, para o eixo Y, o V, e para o eixo Z, o W. Aí vai ter situações onde a gente quer encontrar força de reação, e pode existir força de reação em X e Y, ou apenas em X, e a gente vai quantificar isso separadamente, ou a força de superfície também, ou a força gravitacional exercida pelo aquele fluido naquele sistema, onde a gente vai analisar o volume de controle. Essas são as equações. A gente tinha uma equação da continuidade, ela independia do eixo. Aqui a gente depende do eixo X, do eixo Y, do eixo Z de análise. Já falei sobre isso, mas vou só ressaltar, né, que esse produto escalar aqui, ele vai ser negativo para entradas, a gente vai sempre fazer essa análise aqui, né, das direções aqui de DA, do elemento de área e da velocidade, e na saída ele vai ser sempre positivo. Um exemplo de aplicação, às vezes eu sempre... professora, como é essa força de reação? Então, a gente vai ter, quando a gente tem uma tubulação, vocês já tiveram, né, a curiosidade de observar que a gente vê tubulações de grandes diâmetros, eles vão ter sempre um suporte, né, que é modelado para suportar essa força em Y. Um miado aí, né, gente? É um gato de verdade. Essa força em Y, né? Essa força de reação em Y, quando o fluido escoa nessa tubulação. Eu vou ter a força peso, eu vou ter da água, da tubulação, que vai ter um material, aço, né? Concreto, a depender do seu material. Quando a gente liga uma mangueira, ou um exemplo, tem uma força de reação muito maior, a mangueira de um bombeiro, acoplada a um hidrante, né? Existe uma dificuldade ali de controlar, porque quando ele vai passar pelo bocal, ele gera uma força de reação que faz com que aquela estrutura se movimente. A água também é aqui utilizada para cortar aqui superfícies. Então, tudo isso é resultante dessa força exercida pelo fluido quando ele movimenta, quando ele passa por um conduto, quando ele sai de um bocal. Então, é isso que a gente vai aplicar as nossas equações, a depender do eixo X, Y e Z do momento linear. Vamos fazer, tem algumas considerações também que a gente pode fazer acerca disso daqui, né? Da mesma forma que a gente fez para a equação da continuidade. Vou mostrar aqui alguns exemplos, mas toda vez que a gente for fazer um exercício, eu vou trazer a equação total e a gente vai cancelando e explicando o porquê do cancelamento de cada feito. O primeiro, isso aqui eu já tinha até falado. Se a gente está tratando de uma análise dessas forças no eixo X, a gente não vai ter no eixo X um campo gravitacional atuando naquele eixo. Então, a gente já pode desprezar. A gente tem visita hoje aqui na aula. Ele vai subir no computador. Não. Peraí, gente. A gente vai poder desprezar as forças de campo. Então, para esse eixo X, a gente não tem força de campo. A gente vai ter as forças de superfície, pode ter força de reação, que vai ser igual ao acúmulo mais os fluxos. Outras considerações também que a gente vai poder fazer, né, e que a gente precisa sempre lembrar, a única força de campo é a gravitacional.
A força de superfície vai agir na superfície de controle. Então, a gente vai sempre apontar a pressão agindo na, né? A gente vai ter o nosso volume de controle, ele age na superfície de controle. O elemento de área para fora da superfície de controle. Quando a gente tiver escoamentos em regime permanente, velocidade constante, a gente pode também tirar da integração, né, e simplesmente multiplicar os nossos termos, velocidade, massa específica, né, VDA. A gente vai sempre também trabalhar com pressões efetivas, pressões manométricas. Eu estou dizendo com isso. E quando a gente tiver pontos onde eu tenha a pressão atmosférica, já que a gente trabalha com a pressão efetiva, a gente pode desprezar a pressão atmosférica, né, considerando apenas a pressão efetiva. Então, um exemplo, a gente está trabalhando aqui com o conduto, né, ele tem aqui um bocal onde o fluido vai sair. O nosso volume de controle, lembrem que ele é arbitrário. Então, se eu escolho aqui o ponto 1 e escolho o ponto 2 na saída do jato, aqui eu vou ter uma pressão X efetiva, e aqui a gente vai ter a pressão atmosférica. Então, o que eu estou dizendo é que uma vez que a gente considera a pressão efetiva, né, para calcular, para aplicar nessa equação da conservação do momento, né, a gente despreza essa pressão atmosférica e trabalha apenas com a pressão efetiva. A pressão efetiva, a gente encontra a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Observe que a gente está falando de conteúdos da unidade 1 também, eles não são cobrados separadamente, mas a gente vai precisar desses conceitos. E, como eu disse, em algumas situações a gente vai ter uma força de reação, né? Seja a reação fluido-superfície ou a reação superfície-fluido. A gente vai fazer alguns exemplos hoje, onde o objetivo é encontrar força de reação causada pelo fluido em uma superfície ou pela superfície em um fluido ao escoar. Rafael, no início, até a gente chegar na nossa equação, a gente vai começar a aplicar aqui, vocês vão ver que vai ficar menos complexo do que o que parece. Porque essa aqui é a nossa equação total, onde a gente tem o somatório das forças, as forças que a gente falou, de campo, de superfície e de reação. Né? Se a gente tiver entrada e saída uniforme, como eu disse, a gente pode tirar da integração. A gente vai trabalhar... Pode falar. Não, professor, é uma outra coisa aqui, eu só cliquei aqui. A gente vai trabalhar com o acúmulo mais os fluxos, entrada e saída. Então, a gente pode tirar daquela integração, vou trazer aqui, a gente tira, né, essa integração aqui e trabalha com a multiplicação dos termos. Se a velocidade aí vai ser uma constante, a gente vai trabalhar com essa velocidade aí uniforme nesses dois pontos, V1, V2. Uma outra consideração também, se o regime é permanente, né, com entradas e saídas uniformes, a gente está dizendo que não vai haver movimento, o volume de controle ele é fixo. Se eu digo que o volume de controle ele é fixo e que ele não varia ao longo do tempo, a gente também pode desprezar esse termo. Mas isso vai depender da interpretação da questão, do que é que a questão nos diz, para que a gente pegue a nossa equação total da conservação do momento linear e veja se ela se enquadra em algum desses casos especiais. Perguntem, fiquem à vontade. A gente vai fazer exercício, vocês vão ver que vai sair aí do turururururu. Professor, enquanto está nesse momento é difícil até ter dúvida. Vamos fazer exercício, que as dúvidas começam a aparecer. Vamos começar por um mais facilzinho, depois a gente vai melhorando. Um minutinho.
fazer exercício. Na aula de tarde, vamos fazer bastante exercício. Acho que aqui também, nessa aula, a gente vai conseguir fazer bastante. Vamos começar com esse, que é um mais simples, só tem aqui uma saída de água no bocal, depois a gente trabalha com entrada e saída, faz inclinado, vai melhorando. A água sai de um bocal estacionário, ó, sai daqui, e atinge a placa, esta placa que está sendo segurada aqui por esta mão, com uma velocidade de 1,5 metros por segundo. E a área do bocal é de 0,01 metro quadrado. Considere que a água é dirigida normal à placa, né, que vai escoar totalmente ao longo da placa, certo? E determine a força horizontal sobre o suporte. Então, ele já está me dizendo aqui qual é o eixo que a gente vai trabalhar, né, que é o eixo X. Ele quer a força horizontal. Primeira coisa, a gente precisa delimitar o nosso volume de controle. A gente não tem aqui, né, o volume de controle delimitado. Mas, se a gente está trabalhando aí com a água que sai do bocal e atinge a placa, né, a gente tem que delimitar esse volume de controle entre esses dois pontos. O que ele quer conhecer é uma força, né, da água que vai agir sobre o suporte. Quando essa água atinge o suporte, ele vai gerar uma força de reação desse suporte. Então, a água vai atingir esse suporte aqui vai gerar uma força de reação, vou chamar aqui de FRX. Lembrando que além da força de reação, a gente vai ter também a força de superfície e a força de campo, representada aqui pelo B. Se é no eixo horizontal, gente, a gente já despreza essa força de campo. E a força de superfície, como a gente tem aqui um volume de controle, observe que ele é totalmente livre, não é um conduto interno, então ele está totalmente exposto à pressão atmosférica. Então, se esse é o meu volume de controle, né, e a gente tem aqui sobre esse volume de controle PATM atuando nesse sentido e PATM atuando neste sentido, observe que um é positivo e outro é negativo. Então, eles vão se anular. A pressão atmosférica é a mesma sobre esse volume de controle. Então, a gente vai poder também cancelar essa força de superfície e vamos ficar apenas para analisar a força de reação em X. Tá? Vou mostrar a equação toda para a gente ver o que a gente vai analisar ou não, né? O que a gente vai considerar ou não. Mas, primeira coisa, escolheremos o volume de controle, né? E aí a gente já consegue observar que como esse volume de controle ele está todo exposto à pressão atmosférica, eu vou ter PATM positivo, PATM negativo, a gente já anula essa força de superfície. Como ele pediu só em X, não vamos considerar a força-peso da água. A gente vai poder ter aí essa força de reação, né, em X. Eu já supus que ela é negativa, né, no sentido da direita para a esquerda. Então, tem situações onde a gente vai ter força de reação positiva, né, da esquerda para a direita. Aqui a gente supôs inicialmente que ela seja da direita para a esquerda. O que é que vai nos dizer se essa suposição inicial está certa ou está errada? O valor do nosso resultado final, se ele vai dar positivo ou negativo. Até aí, tudo bem? A gente só está lendo a questão, interpretando, escolhendo o volume de controle. Então tá, vamos seguir. Essa é a nossa equação total da conservação do momento linear para o eixo X.
Não vamos ter as forças de superfície, pressão atmosférica atuando aqui, ó, sobre todo esse volume de controle. Não vamos ter a força de campo, pois eu estou analisando o eixo X e só temos força de campo no eixo Y. Ele não fala da variação do volume de controle. Esse volume de controle ele não vai se mover. Se esse volume de controle não se move, ele é fixo, né? Não há uma variação aí ao longo do tempo dessa integral no volume de controle V, ρ, dV, a gente considera aí o regime permanente sem a variação ao longo do tempo, essa taxa aqui de variação ao longo do tempo. Mas os fluxos, entrada e saída. Mas observe, o fluido só sai do bocal, ele não entra em mais nenhum lugar. Né? E se a gente estiver analisando um conduto e passa o volume de controle dentro daquele conduto, eu vou ter o fluido passando, entra e sai do volume de controle. Nesse caso, ele só vai sair aqui do bocal e atingir a placa. E vamos ter o que a gente quer encontrar, que é a força de reação em X. Então, a nossa equação aqui final vai ser a força de reação em X é igual ao fluxo. O fluxo que a gente sabe que a gente só tem agora a saída do bocal. Ele não passa, ele não entra aqui, não sai do volume de controle, ele atinge a placa. A gente vai ficar apenas com esta parte da nossa equação. Professora, negativo por quê? Se o sinal aqui está positivo. Lembra do produto escalar VDA? A área aponta para fora do volume de controle, o nosso elemento de área, vezes a velocidade, que está nesse sentido, da esquerda para a direita, isso vai resultar nesse sinal negativo. Recapitulando, não há atuação da gravidade no eixo X, então tiramos a força de campo. O regime é permanente, uniforme, aí não há variação da massa ou da velocidade. Este termo foi embora. O fluido é incompressível, ele fala ali que é água. U é igual a V, a velocidade é constante, então essa minha componente U aqui não varia ao longo da área. Ele dá uma velocidade aqui do jato de 1,5 metros por segundo. Na aula passada, a gente fez uma questão em que a nossa velocidade era dada por uma função da velocidade em y. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma velocidade constante. Então, U vai ser igual à velocidade do bocal. Só vai existir fluxo aqui na saída do bocal, a única superfície de controle que a gente vai precisar analisar. Analisando dA e dV, temos esse sinal negativo. A velocidade ela é constante, então a gente pode tirar da integração e simplesmente fazer a multiplicação dos nossos termos, lembrando que U é igual a velocidade em B, ou seja, a gente tem aqui a velocidade ao quadrado. V vezes velocidade, vezes a massa, vezes a velocidade, vezes a área. Temos a velocidade, 1,5, temos a área também que foi dada, e a gente encontra essa força de reação em X. O sinal está negativo, então a gente já supõe que isso aqui esteja correto. A força de reação é no sentido da direita para a esquerda. Perguntem, fiquem à vontade. Agora eu já tenho um exemplo, agora alguma dúvida surgiu. No meu caso não surgiu não muito, não, porque a internet caiu as 2 vezes. Eu perdi a parte.
Vê se alguém tem mais alguma pergunta enquanto eu recapitulo aqui. Tá aí ainda? Caiu de novo não, né? Não, por enquanto parece que vai segurar um pouquinho. Tá. A gente vai analisar, a gente quer encontrar essa força em X, tá? Então, ó, não tem força de campo, a força de campo é apenas em Y, né? O regime aí é permanente, uniforme, não há variação ao longo do tempo, né, nesse volume de controle. Não temos forças de superfície, pois eu tenho PATM em todo o volume de controle, então, uma positiva, outra negativa, eles vão se anular. Eu tenho apenas que essa força, eu apaguei aqui, mas tinha um FRX somando aqui a essas forças de reação, vai ser igual a menos, esse menos aqui é devido ao produto escalar de dA do elemento de área e da velocidade, então ele fica negativo. E posso tirar da integração, pois a nossa velocidade, todos os nossos termos, elas são constantes. A massa específica é constante, a minha velocidade aqui, a minha componente U em X vai ser a própria velocidade do fluido que sai do bocal. E aí eu disse que esse sentido aqui, esse sinal negativo, já está nos dizendo que o sentido da força, né, aí vai ser da direita para a esquerda. Qual o valor? Quero números, quero valores. Ó, 1,5 é a velocidade. A massa específica da água, considerem a temperatura ambiente, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico. E a área, ó, como ver aqui, a gente tem duas vezes na nossa equação, já está aqui V ao quadrado. Não esqueçam do sinal negativo, gente. Isso, Yuri, menos, né, 22,5, né, o menos nos indica que a força aí tá nesse sentido negativo. É só lembrar dos eixos, gente. Né, X positivo, X negativo, X positivo, ou Y positivo e Y negativo. Então, se X deu negativo, esse vai ser o sentido da força de reação quando a água que sai do bocal atinge a placa. Corrigiu aí, Rafael? Dado 15. Corrigi, Esqueci professora. Eu esqueci o resto da equação todinha ali, o menos e o outro. a outra velocidade, né? Esqueci todinha. Então, a gente fez um exemplo aqui onde a gente só tem o fluxo de saída do bocal. Vamos fazer um exemplo onde a gente tem entrada, saída, pressão atuante também, para a gente ver como é que fica essa nossa força atuante no sistema. Podemos fazer outra? Vamos lá. Exercício 2.
A figura mostra um redutor em uma tubulação, né? Essa região aqui onde ocorre essa redução da área. O volume interno do redutor é 0,02 metros cúbicos. A massa, né, desse redutor é de 30 quilogramas. Avalia a força total. Se ele já está dando volume e massa, ele já está dizendo que, né, há uma influência da força-peso dessa água nesse redutor e do próprio material do redutor. Então, força total a gente vai ter que encontrar em mais de um eixo. Em Y, a gente vai ter uma força de reação em Y, que pode ser nesse ou nesse sentido, e a gente vai ter uma força de reação em X quando o fluido passa por essa região, onde há uma redução do diâmetro, né? Que vai fazer com que a velocidade aí aumente de 3 metros por segundo para 12 metros por segundo. O fluido é gasolina, a densidade relativa é 0,72. Ele dá a pressão atmosférica de 101 kPa. Todas as outras informações estão na questão. A gente tem aqui o diâmetro de entrada, o diâmetro de saída, as velocidades. Temos a pressão no ponto 1 e temos a pressão no ponto 2. Observem que a pressão no ponto 1 é a pressão efetiva e no ponto 2 é a nossa pressão absoluta. Porque a gente vai trabalhar sempre com pressões efetivas. Então, se a gente quiser encontrar a pressão efetiva no ponto 2, a gente vai ter que subtrair da pressão atmosférica. Isso vai dar 8 kPa. Então, vamos lá. Densidade relativa, lembrando que a massa específica, que é a densidade absoluta, vai ser a densidade relativa vezes a massa de referência. Por favor, não esqueçam das propriedades dos fluidos. Se a gente for delimitar, vou apagar tudo aqui para eu desenhar o volume de controle aqui. O volume de controle é arbitrário, gente. Se a gente quer a força total de reação no redutor, eu vou ter que traçar esse volume de controle na região onde eu tenho o maior número de informação, que é justamente nesse ponto de entrada, onde a gente tem pressão, tem velocidade, e nesse ponto 2 aqui, que vai ser a nossa saída. Então, aqui, essa região aqui em amarelo, vai ser o nosso volume de controle. É aqui que a gente vai traçar também, né? A velocidade está no centro da esquerda para a direita. Nosso elemento de área aponta sempre para fora do volume de controle. Então, a gente vai ter aqui dA, vai ter aqui dA, e a pressão vai atuar sobre o volume de controle, P1, P2. Algumas coisas que a gente já pode aí traçar da questão. E deve fazer inicialmente, logo quando pega a questão, já faz, já traça o volume de controle, né, os nossos sentidos aí. Então, dA, e aqui a gente tem P1, dA1, né? dA2, e aqui a gente vai ter P1 e P2. Vamos analisar para o eixo X e para o eixo Y. Então, a gente vai fazer aqui separadamente para encontrar ele, que é a força total de reação. Então, a gente vai ter em Y e em X
né? Aqui não tem, mas eu vou, inclusive, já adicionar aqui essa força de reação. É o que ele quer. Em X, bota aqui FRX. E FRY. Não teremos variação, o regime é permanente, a gente não tem variação do volume de controle, então a gente já pode, ó, anular esses dois termos. Ó, e vamos trazer aqui primeiro para o eixo X, depois a gente faz para o eixo Y. Ó, então já cortei isso aqui, o nosso regime é permanente, as velocidades são uniformes. Tá? Não temos força de campo no eixo X, apenas no eixo Y. Vou colocar aqui também, que não está aqui a força de reação. A força de reação em V é o que a gente quer encontrar. Ah, não temos... Oh, que beleza! Ficou aqui um dentro do outro. Força de reação em X. Deixa eu tirar o mais daqui de dentro. Ah, então não temos força de campo em X. Volume aí de controle, ele é permanente, escoamento permanente e uniforme. Vamos, então, destrinchar quem são essas forças de superfície, que é justamente a força resultante aqui da pressão. Força é pressão vezes área. Então, a gente vai ter P1 A1 e P2 A2. Força, pressão vezes a área. Então, a gente vai ter essas duas forças aqui de superfície e queremos encontrar a força de reação. Vou assumir que a força de reação inicialmente esteja da esquerda para a direita, então eu vou assumir com um sinal positivo por enquanto. E as forças de superfície, né, que vai ser pressão vezes área, na entrada do volume de controle ele vai ser positivo, atua sobre o volume de controle, então da esquerda para a direita, temos aqui um sinal positivo, P1 vezes A1, e P2 ele está da direita para a esquerda, vai ter o sinal negativo. P2A2, força, pressão vezes a área. Mais a força de reação, isso aqui é quem a gente quer conhecer. Como as velocidades elas são constantes, a gente pode tirar da integração, mas a gente vai ter entrada e vai ter saída. Então, se ela é uniforme, né, U é igual a V. O 1 é igual a V1, o 2 é igual a V2. Então, a gente vai ter V1 menos. Por que menos? Porque aqui na região 1, o elemento de área aponta para fora, né, e o fluido está escoando aqui da esquerda para a direita. Então, quando a gente faz aqui o cosseno do ângulo, isso vai dar negativo. VDA aqui, esse produto escalar, vai dar negativo. Já na região 2, ele vai ficar positivo, a gente tem área e velocidade. V2, massa específica, V2, área 2.
Então, aqui são as nossas forças de superfície. A força de reação é quem a gente quer encontrar em X, não temos força de campo. Nosso regime é permanente e temos aqui o somatório dos fluxos de entrada e de saída. Na entrada, menos V1 massa V1A1, na saída, mais V2 massa V2A2. Vamos substituir os nossos... Vamos isolar aqui, né? A força de reação em X e passar isso aqui para o outro lado. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo vai ficar positivo. Todos os valores aqui, gente, a gente já tem, né? V1, 3 metros por segundo. Massa específica, vamos considerar aí a densidade relativa vezes a massa de referência, que é 1000. A área 1, temos o diâmetro 1. 12 é a velocidade da região 2 na saída do volume de controle, densidade absoluta do fluido, velocidade e aqui a área dessa região circular de 0,2 metros. A pressão efetiva foi dada aqui de 58,7 quilopascal. Só vou deixar aqui em Pascal, a gente está falando de força. Pascal é Newton vezes metro quadrado, vezes a área. A gente vai ficar com Newton. Então, lembrar aqui de trabalhar, para não trabalhar com quilonewton e esquecer as outras unidades também. 109 menos 101, por que menos 101, professora? Porque a gente trabalha com a pressão efetiva, então temos que subtrair a pressão atmosférica, vezes a área da região 2, que tem um diâmetro de 0,2 metros. A gente precisa confirmar, com o resultado dessa nossa força resultante aqui, se ela atua como está desenhado aqui, né, inicialmente, é uma suposição, ou se ela atua da direita para a esquerda. Só depois que a gente encontrar esse resultado que a gente vai ter a força de reação em X. Vou botar aqui que está um pouco maior. Quero valores, quero saber se isso é positivo ou negativo. Menos 4.682,22 newtons. Então, quando o fluido ele passa por esse redutor,
gera uma força de reação em x contrária à velocidade do escoamento. Aí faz sentido, ele vai passar aqui por uma redução, né, onde vai ter uma redução da pressão e aumento da velocidade. Então, a força de reação ela é contrária, né, negativa. Obrigada, Pedrosa. Vamos fazer agora para Y. Arthur, Bianca, Felipe, Tamar, João, Júlia, Laura, falei alguma coisa, Lucas também está aí, Natanael, Paulo, não acumulem dúvida não, gente. Pergunte durante o desenvolvimento, Pedro, Rafael, o exercício melhorou aí? Ajudou? Saulo, Thales, Tiana, Yuri. Não sei se era Itamar que estava caindo, mas ele está aqui ainda. Era eu sim, professora, mas estabilizou. Eu que estou aqui tentando entender. Mas estabilizou também no entendimento ou só a internet? Contem aí, gente. Perguntem, gente. Pedrosa. Só a internet. Eu estou perdido aqui, mas acho que não é quando a aula em si, não. Acho que foi o início. Eu entrei uns 5 minutos atrasado, né? Sim. Mas observe que você está pegando a nossa equação geral e fazendo todas as considerações sobre ela. É muita informação, vai ser sempre esse vídeo, vai ter muita informação na questão, vai ter muita informação na imagem, de onde a gente vai extrair o máximo que a gente puder para encontrar nesse caso, que é a força total de reação. Pronto, eu estou com dúvida no básico. Força de reação, que essa força de reação seria o quê? De resistência ao escoamento do fluido? O que a gente pode chamar de tração ou compressão, né? Quando aquele fluido ele passa por essa redução, ele vai gerar uma força líquido-superfície, que é o que a gente vai chamar de força de reação. O fluido, quando ele passa, ou a gente pode ter uma força de reação superfície líquido ou líquido superfície. Por isso que muitas vezes, né, a gente vai ter, foi até aquele exemplo ali que eu dei, a gente vai ter o suporte das tubulações, você vai ter uma força-peso, né, uma força de reação em Y ou em X, né, que pode causar ali o movimento, o desgaste dessas juntas, porque existe uma junta aqui, né, entre o redutor e as tubulações. Então, tem que ser mensurada essa força de reação no conduto, né, para verificar quantos parafusos, por exemplo, a gente vai precisar ter naquela junção, né, para que o fluido ele resista, para que a tubulação resista a esse escoamento do fluido. Mas pode perguntar, Bianca. O principal a gente está fazendo aqui, que já é a aplicação, né? Pegar a nossa equação da conservação do momento linear e ir aplicando. Professora? Ouve. Relembre aí porque a senhora definiu um escoamento permanente uniforme e em que implica na resolução do sistema. Perfeito. Uniforme a gente não tem, observe que ele define aqui duas áreas, né? Duas regiões, onde ele diz que a velocidade, né, média aqui, ela é constante de 3 metros por segundo. Eu não vou ter aqui a variação, ele já nos dá uma velocidade média, então ele já está nos dizendo, nessa região aqui de 0,4 metros, a minha velocidade média é de 3 metros por segundo. E permanente, ele não tá. Eu tenho o volume de controle que a gente define entre o ponto 1 e o ponto 2, ele é fixo. Eu não vou ter esse volume de controle, ele não vai
se movimentar ou se dilatar ali com a passagem do fluido. Ele é fixo, a gente define ali região 1 e 2. Eu vou analisar tudo que entra na região 1 e que sai na região 2. Diferente de se a gente estiver tratando, por exemplo, de um fluido ali sobre uma correia, né, ou algo que se movimente, onde a gente vai ter, né, movimento, variação ali ao longo do tempo daquele volume de controle. Nesse caso, não, ele é fixo. A gente fixa ele, identifica, arbitra ele e escolhe tudo que entra e tudo que sai. Então, essa questão dele ser permanente já nos diz que não vai ter variação uma taxa temporal, né, dessa integral do volume de controle do momento linear. E aí, quando ele nos fala que o escoamento aí é uniforme, ou a gente identifica por uma velocidade média aqui constante, nos permite tirar da integração e simplesmente multiplicar a velocidade, massa, VDA. Se ele não fosse uniforme, a gente teria que ter uma função da velocidade variando em y para poder fazer essa integração. Explicou? Ou... Certo. Okay. Então, como deu negativa, a força de reação do fluido, quando ele passa por essa redução, né, vai ser contrária. Né? Há uma redução da pressão e um aumento da velocidade. Bernoulli também vai nos fazer compreender melhor esse equilíbrio entre essas energias de pressão, de movimento e potencial. Professor, no caso, essa força de reação que é contrária é igual à força, pela terceira lei de Newton, é igual à força que, digamos que a água está... A água não, o fluido aí em questão está meio que empurrando o tubo para frente. Sim, forçando, na verdade... digamos, os parafusos que estão segurando o fluido. Isso. É como, observe, a gente está tratando de um fluido incompressível, né? Então, quando essa força de reação ela é contrária, a gente está tratando como uma força de compressão. O fluido ele se comprime para poder sair dessa redução e entrar numa região de menor diâmetro. Né? E óbvio que toda essa força aqui de reação do fluido ao passar vai ser, né, emitida, né, transportada aí para essa junção, esses parafusos. Mas pergunte mais, porque a gente entra nessas discussões e é importante, gente. Vamos achar agora em Y. Vamos agora trabalhar com a nossa equação em Y. Eu vou ter aqui também a nossa força resultante em Y. Em Y, a gente não pode desprezar as forças de campo, né? Porque a gente tem aí a gravidade atua em Y, a gente está falando do campo gravitacional. Né? A gente também não vai ter as forças de superfície, né? Por que não, professora? Que eu estou analisando agora Y. Em Y eu não tenho pressão, meu fluido, quando ele passa aqui, eu não tenho nenhuma pressão atuando em Y nesse fluido. Né? A minha pressão ela está aqui em X, a minha força de superfície é em X nesse volume de controle. A minha pressão ela vai atuar aqui, não vai atuar aqui. Se a gente estiver tratando, né, já que o volume de controle é aqui, nessa superfície, e a gente estiver tratando dessa forma, né, a gente vai ter PATM, um PATM que vai se anular. Né, um de cima para baixo, de baixo para cima, eles vão ter o mesmo valor, e aí eles vão se anular. Então, não temos força de superfície. Mesma consideração que eu expliquei, não lembro quem foi que perguntou, o regime permanente, a gente não vai ter essa variação do volume de controle, ele é fixo.
Tem fluido escoando em Y, eu tenho algum fluido vindo aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, eu tenho um fluxo em Y. Nosso fluxo é apenas em X. O fluido ele está escoando aqui, o fluxo do momento ele é apenas em X. Eu não tenho fluido escoando em Y. Nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Então, observe que todos esses termos aqui se cancelaram. A gente vai encontrar a força resultante em Y e a gente tem a força de campo, né? Que é a força aí do redutor e a força da água, força-peso. O volume do redutor é de 0,2 metros cúbicos e a massa do redutor é de 30 gramas. Estou considerando aqui a força-peso tanto do redutor quanto da água, essas duas setinhas azuis aqui, no sentido para baixo. Eu tenho peso da água, peso do redutor de um determinado material, né, e vou considerar aqui a força resultante contrária, só para a gente fazer os nossos, né, colocar os nossos sinais aqui. Poderia considerar a força resultante para baixo, sim. Se o valor desse negativo, a gente trocaria e saberia que era para cima. Então, sempre essa consideração inicial da força resultante vai ser uma suposição. Então, a gente tem menos a força-peso da gasolina, menos a força-peso aí do tubo, mais a força resultante em Y igual a zero. Zero porque todos esses termos aqui foram anulados. Anulados o primeiro porque o volume de controle é fixo, o regime é permanente, e o segundo porque eu não tenho fluxo no sentido de Y. O fluxo ocorre em X. O movimento do fluido ocorre em X. Aí, se eu passar aqui a força-peso do tubo da gasolina para o outro lado, eles vão ficar positivo. Então, para que a gente encontre a força-peso do tubo, massa que ele já deu, 30 quilogramas, vezes a gravidade. E do fluido, lembra? Peso, que a gente falou lá, quando a gente trabalhou em puxo, o peso desse fluido vai ser massa específica vezes gravidade ou peso específico vezes o volume total. Ele também já deu o volume interno do redutor, quanto vai ser ocupado de água naquele redutor. Então, a massa ele deu de 30 quilogramas, gravidade. Aqui temos a densidade, 0,72, a massa de referência e a gravidade. Então, a gente tem aqui o peso específico, vezes o volume do redutor, que é 0,02. Dando positivo, isso significa que a gente tem o sentido de baixo para cima dessa força resultante. Vou colocar aqui FRX, que eu sempre escrevo com a canetinha, ou FRY, na verdade.
Perguntem, gente. Esse ficou muito mais simples do que o eixo X, né? Porque, lembrando, a gente não tem fluxo, volume de controle aí constante, regime permanente, e também a gente não tem força de superfície. Né? Tem, mas lembre, PATM cancela com PATM, nesses dois pontos aqui, 1 e 2. Professor, os poucos eu tenho que assistir, eu acho que Tá cortando. Peraí. Eu escutei. pelo que eu entendi, teve alguma aula antes que era para. Não, eu só passei ela, mas falei da mesma coisa. Beleza. Você vai ver, se você for assistir, eu acho que são 12 minutos de um e 20 do outro, alguma coisa assim. Que é do assunto de quinta. Tá bem. No caso da questão de avaliar a força total de respeito de Jacente. No caso, essa força de Jacente foi calculada em X E aí? e agora foi calculada em relação a Y. E a resultante, então, Não, a força vai depender total. A disso força também? total de reação, a gente vai ter duas forças, em X e em Y. Nosso objetivo é calcular a força em X e em Y, certo? Então, em Y é só a reação é só o peso mesmo, digamos, a força peso. Y é o peso do tubo e da gasolina. Isso. Certo? Tranquilo? Mais alguém? Dá para fazer então, mais. eu estou perguntando demais. Então, a força Não, tem que perguntar mesmo. Fique à vontade. Então, a força resultante vai ser apresentada dessa forma, em relação a X e a Y. A força total, né, que ele pediu. Sim. Uhum. Isso. Vamos fazer mais um exemplo com uma tubulação inclinada aqui, para a gente finalizar, né? Porque o ângulo aqui de inclinação, ele vai agora influenciar, né, nessa força, no que a gente quer obter aqui, que ele pede a componente horizontal da força. Então, ele vem falando aqui, água escoa em regime permanente, ó, já tem uma informação importante, descarregando para a atmosfera. Então, ele descarrega aqui para a atmosfera, diâmetro de entrada é de 30 centímetros, V1 é 1,5, o diâmetro de saída é de 15 centímetros, a saída está inclinada a 30 graus. Ele quer que a gente calcule a componente horizontal na junta, a gente tem uma junta aqui flagelada. Nessa junta, o manômetro está indicando uma pressão efetiva de 15 kPa. Indique se a junta está sobre tração ou compressão. Quem vai nos dizer isso, né, é o sinal positivo ou negativo do nosso resultado da força. Na horizontal, observe que ele só quer na horizontal. Então, se a gente traça, né, se ele quer que a gente trabalhe aqui nessa junta flagelada, onde a gente já tem a pressão, o ideal é que a gente trace o nosso volume de controle da junta até a saída. Na saída a gente tem um diâmetro, a gente sabe
que a pressão que atua aqui é a pressão atmosférica, e se a gente vai trabalhar com a pressão efetiva aqui, que atua nessa superfície de 15 kPa, pressão efetiva, então a gente pode desprezar PATM, se a gente está trabalhando aqui com a pressão efetiva. Indique se a junta está sob tração, lembrando que o elemento de área aponta para fora. Então, isso vai nos permitir encontrar aqueles sinais da nossa equação. Para X, vamos pegar, aqui é só para mostrar o elemento de área, a pressão, eu já tinha desenhado lá atuando, a pressão atuando nesse ponto também, dA aqui, e eu estou assumindo, por enquanto, que a força de reação está nesse sentido. A gente ainda vai saber quando a gente encontrar o nosso valor final. Professora? Seria possível escolher um outro volume de controle diferente desse? Tipo, a gente teria outra opção além desse, ou esse é o melhor, é o único? A gente vai precisar conhecer as pressões. Então, se eu colocar em algum ponto onde eu não conheça ou a pressão ou a velocidade, qual outro ponto a gente conheceria aqui a pressão aqui dentro desse conduto, por exemplo? A gente não tem nenhum outro ponto onde a gente tem a pressão, por exemplo, aqui. A gente não tem a pressão. Aqui o diâmetro deve ser o mesmo, tudo bem, mas a gente não tem a pressão desse ponto. Na saída, a gente sabe que ele está descarregando para a atmosfera, então a pressão é atmosférica. Se ele falou na junta flagelada, então é ideal que a nossa entrada no volume de controle seja justamente na junta onde a gente tem a pressão. Então, o nosso volume de controle é importante, que abrange a região de estudo, que nesse caso aí a entrada é justamente na junta flagelada, e uma saída onde a gente tem um máximo de informação. Que nesse caso aqui a gente tem o diâmetro da saída e sabe que ele descarrega para a atmosfera, então a pressão seria atmosférica. Entendi, tá joia. Obrigado. Nada. Então, essa é a nossa equação aqui total. Lembrando que a gente, se ele quer a força na junta flagelada, eu vou colocar aqui, considerar o nosso FRX. Escoamento permanente e uniforme. Uniforme, se ele está falando que essas velocidades aqui, elas são constantes, não variam ao longo da área, vamos tirar da integração. Só tem que teremos entrada e saída do volume de controle. Então, a gente vai ter que fazer o somatório desses fluxos, da quantidade de movimento, para a entrada e para a saída. Eixo X não tem força de campo. A gravidade atua em Y, o campo gravitacional é em Y. Teremos força de superfície? Sim, temos pressão aqui atuando, P1 e P2 sobre essa superfície. Então, vamos lá cancelar os nossos termos. Força de campo não tem. Variação do volume de controle também não. Vou só botar aqui de volta o nosso FRX, que é quem a gente quer encontrar. Quem vai ser as forças de superfície? Pressão vezes área na entrada e na saída do volume de controle. Mais o somatório aqui desses fluxos da quantidade de movimento.
Eu vou ter os fluxos no ponto 1 e no ponto 2. Vou ter a força de superfície, que é pressão vezes área, no ponto 1 e no ponto 2. Vamos destrinchar isso daqui. Ó, FRX, P1 a 1. P1 atua na minha superfície de controle da esquerda para a direita. Olha essa setinha. Então, ele vai ser positivo. PATM é essa seta azul aqui, atuando na saída do volume de controle. Ele é negativo. Mas como a gente vai desprezar PATM, pois estamos trabalhando sempre com pressão efetiva, isso aqui vai embora. Os fluxos, entrada e saída, vai ser V, massa, VDA. Na entrada, a velocidade ela é constante aqui de 1,5. Então, a gente vai ter para a entrada V1 vezes a massa V1 a 1. Lembrando que o produto aqui escalar da área vai ser negativo. A área está apontando para fora da superfície de controle e isso vai dar negativo. E V2? Então, a gente vai ter que somar aqui, né, V2, massa específica, V2, A2. Mas observem que está inclinado e ele quer no eixo X horizontal. Então, esse produto escalar aqui, V2A2, ele é positivo. A área aponta para fora, a velocidade está nesse sentido aqui também. Então, isso daqui vai dar positivo. Positivo. Mas a minha velocidade 2, no eixo X, a gente vai ter que encontrar. Eu vou chamar aqui de V2X. Ó, V2X. Por quê? Porque eu preciso da velocidade 2 no eixo X. V2, né, o meu vetor velocidade aqui, 2, ele sai inclinado 30 graus em relação ao eixo X, olha. Então, a gente tem V2, né, aqui a gente tem, né, V2X, olha esse triângulo. V2, aqui a gente teria aqui a velocidade no eixo Y, VY, a componentezinha V, e aqui eu vou chamar de V2X. V2Y, V2X e V2. Consegue enxergar esse triângulo aqui? Inclinado aqui 30 graus, porque a gente quer conhecer quem é V2X, a componente aqui da força horizontal em X. Então, a gente tem cosseno de 30, cateto adjacente, que é V2X, ó, dividido pela hipotenusa, que é V2. Quem vai ser V2X? Cosseno de 30 vezes V2. V2 ele sai inclinado 30 graus. E o que a gente quer encontrar é essa velocidade em X. E olha o sentido, vai ser negativo. Então, esse V2 aqui da nossa equação vai ser menos cosseno de 30 vezes V2. Pois ele está inclinado. Então, sempre que a gente tiver essa inclinação, a gente vai ter que encontrar quem é o nosso vetor da componente que a gente quer, nesse caso é em X, na componente horizontal, analisar se ele vai ser positivo aí ou negativo, então ele vai ser negativo. Esse produto escalar é positivo, o negativo é devido a esse sentido aqui do nosso componente em X da velocidade 2. Aí, positivo com negativo vai dar negativo.
V2 ao quadrado, cosseno do ângulo, massa e área 2. PATM foi embora, pois a gente vai trabalhar com P1 efetivo. Negativo no ponto 1, pois é entrada, então esse produto escalar VDA, ele fica negativo. Mas a velocidade, observe, V1 é positivo. É positivo com negativo, vai ficar negativo para a entrada e vai ficar negativo para a saída devido a esse sentido aqui de V2x. Sempre que tiver inclinado, gente, a gente vai precisar encontrar a componente da velocidade em x ou em y no eixo que ele pedir. Eu vou botar aqui menos, para que a gente lembre do porquê ele é negativo. Vou botar assim ainda essa setinha aqui. Recapitulando, não temos força de campo no eixo X, o regime é permanente, a velocidade é uniforme, trabalharemos com os somatórios. A nossa força resultante em X, a força de superfície é a pressão vezes a área na entrada e na saída do volume de controle, e aqui a gente tem um somatório aqui desse momento linear da quantidade de movimento para a entrada e para a saída. Trabalhamos com pressão efetiva, PATM vai embora. No meu ponto 1, VDA dá negativo. No meu ponto 2, VDA dá positivo, mas a minha componente, no meu vetor velocidade aqui em X, ele é negativo. Por isso que esse valor vai ficar aqui negativo. Ele precisa saber se ele sofre tração ou compressão. Vamos substituir os nossos valores para saber o que é que ele sofre, se é tração ou compressão. Deixa eu mudar isso aqui. Aqui é negativo. Negativo. Eu botei assim. Observação, é que eu digo que todas as equações se juntam. A gente não tem V2. É outro ponto importante também. Eu não vi quem foi que perguntou, professora, onde é que a gente escolhe o volume de controle? Se fosse uma região que a gente não soubesse o diâmetro, ia ficar complicado da gente encontrar quem é V2. Mas a gente tem o diâmetro 1, tem a velocidade 1. Nos permite encontrar a vazão. E aí a gente vai usar a equação da continuidade, a equação da semana passada, para encontrar quem é V2. Vazão 1 é igual a vazão 2. O fluxo volumétrico ele é constante, independente se eu mudo ou não a área. Então, vazão é V1A1 do ponto 1, vazão 2, V2A2 no ponto 2. Temos V1, temos A1, temos A2, encontramos quem é V2. A todas essas informações, velocidade e área, a gente tem no ponto 1 e a área no ponto 2. A gente precisa encontrar quem é V2, usando a equação da continuidade, que nos diz que o fluxo ele é constante. Nesse caso, o fluxo volumétrico da água escoando aí nesse bocal.
V2 vai dar 6 metros por segundo. P1, 15 quilopascal. A1 a gente consegue obter também com a área, pois a gente tem o diâmetro. V1 já foi dado de 1,5. Vamos considerar a massa específica aí da água 1.000. A1, V2 acabamos de encontrar, 6 metros. Né? Não esqueçam do quadrado, que a gente vai ter 2 vezes V2 para o fluxo 1 e 2 vezes V1 aqui para o fluxo 2. Massa específica da água e a área 2. E aí a gente vai saber se esse sinal aí vai dar positivo ou negativo para a gente afirmar se isso é tração ou contração. Aí eu preciso que ativem as calculadoras de vocês. Vou aumentar aqui, enquanto eu pego a lista de presença. Eita, para eu sair. Eu me empolguei aqui na questão. Agora, vocês arranjaram um defensor aqui hoje, viu? Gente, não é possível, não. Uma professora que dá aula até o final. Até o final, meu filho. Uma hora dessa. Olha, tô tudo rindo aqui de tudo. Peraí, façam aí a conta enquanto eu vou pegar a lista de presença. Vocês não saiam, não, viu? Não pega na sua lista. Professora, se a senhora estiver falando com a gente, a senhora está falando muito rápido e ninguém está escutando nada que está mutado. Não, eu tava mutado mesmo. Eu falei, não dá menos 6.668, não. Vou até mudar esse slide aqui, né? O resultado vai dar diferente por causa desse sinal aqui do menos da velocidade. Obrigada, Rafael. Eu deu menos 98 ponto alguma coisa, só não errei. Menos 98? Isso. Se dá menos, então é esse o sentido, né? A gente tem compressão, só alguém faz, mas aí para não confirmar esse valor. Né? Mas se ele desse positivo, seria da esquerda para a direita, tração. Se ele der negativo, vai ser da direita para a esquerda, uma compressão. Não esqueçam de assinar. Não entendi, professor. Como é que é o negócio? Quando é compressão e quando é tração? Se der positivo, né, da esquerda para a direita, é tração. Se der negativo, da direita para a esquerda, é compressão. É o sentido de tração, né, o fluido está escoando da esquerda para a direita, então tração aí quando a gente tem um sinal positivo e compressão quando a gente tem um sinal negativo. Mais alguém fez? Vou interromper essa gravação enquanto a gente está terminando.